No vídeo de hoje, o meu objetivo é fazer revisão daquilo que eu estive a ver sobre o sistema esquelético. Ahm, e eu inicialmente tinha feito um vídeo a acompanhar os slides, só que eu acho que para mim já estava a ficar bastante difícil de perceber, quanto mais para quem estivesse a ver o vídeo. Por isso, vou mudar aqui um bocadinho a estratégia. Vou só falar um bocadinho sobre qual era o meu objetivo, ou seja, é saber as principais funções do sistema esquelético, saber identificar as duas divisões principais do esqueleto, saber nomear os principais ossos do corpo humano, descrever as 5 principais classificações dos tipos de ossos e entender a estrutura de um osso longo. Portanto, há uma parte que eu vou falar ainda aqui através dos slides, depois vou para o Complete Anatomy e depois regresso eventualmente aqui. Só para referir que o esqueleto adulto ele é composto por 206 ossos individuais e quando falamos em sistema esquelético estamos a falar de esqueleto, articulações, cartilagens e ligamentos. Relativamente às funções as funções principais do esqueleto, do sistema esquelético, é fornecer uma estrutura para a proteção e sustentação do corpo, formar um sistema de alavancas que os músculos esqueléticos, no fundo, usam para movimentar o corpo no espaço e armazenar gordura e minerais, assim como produzir células sanguíneas. As duas grandes divisões do esqueleto é em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial ele subdivide-se em crânio e tronco, e no crânio nós estamos a falar dos ossos do neurocrânio e do viscerocrânio, e no tronco vamos falar dos ossos da coluna vertebral, caixa torácica, externo ou osso peitoral. Já no esqueleto apendicular, ele é formado pelos ossos que se fixam ao esqueleto axial ou estamos a falar dos membros. Portanto, cintura escapular, ossos do membro superior, cintura pélvica, ossos do membro inferior. Relativamente, e isso já falei em vídeos anteriores, quando estamos a falar do neurocrânio, que é no fundo todos os ossos que abrigam e protegem o cérebro, estamos a falar do frontal, dos parietais, occipital, temporal, esfenoide e etmoide. E quando falamos a falar do viscerocrânio, estamos a falar da maxila, mandíbula, ossos nasais, ossos cigomáticos, ossos palatinos, lacrimais, conchas nasais inferiores e vômer. Ok. E é aqui que eu vou passar para o Complete Anatomy. Claro que, ou seja, há aqui partes em que ou seja, eu ainda não estou muito apta aqui, mas eu acho que é mais fácil para perceber mesmo assim. E nós vamos começar pelo dentro do esqueleto axial, nós vamos começar pelo tronco. Ou seja, nós vamos começar por falar, ou seja, aqui no fundo, ok, já aumentou. Vamos começar por falar da parte da espinha, ou seja, nós temos ao todo 33 ossos vertebrais, conhecidas como vértebras, e que estão conectadas umas às outras através de várias articulações. Nós conseguimos dividir em vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacro e cóccix. E já agora, quando nós estamos a falar, e se calhar eu vou voltar aqui aos slides, quando nós estamos a falar de vértebras, ou seja, a vértebra, ela é composta por, regra geral, por 2 pedículos, 2 lâminas, um processo espinhoso, 2 processos transversos e 4 processos articulares, que normalmente não conseguimos visualizá-los os 4 na mesma vista. Depois, o atlas e o axis, que também são 2 vértebras, elas não apresentam uma estrutura básica, ok? E agora, vamos ver se eu consigo aqui no Complete Anatomy. Aqui até se consegue ver. Ok. Agora, deixa-me ver se consigo. Exatamente. Ok, deixa eu ver se eu consigo destacá-lo. Atlas, ele já está aqui. Ok. Exatamente, era isso mesmo que eu queria. O que é que acontece? O Atlas, ele na verdade é a primeira vértebra cervical, também C1, a única vértebra que se vai articular com o crânio e vai sustentar no fundo da cabeça. E ao contrário das outras vértebras, ele não vai possuir um processo espinhoso. Ou seja, se vocês olharem para ultravértebra, ok? Ele possui, estão a ver, ele possui um processo espinhoso. Também por isso, ou seja, ela não tem o mesmo aspecto. Vamos ver aqui noutra vista. Pronto, e ela articula-se com o axis, que também
cóccix, que era este aqui. Ou seja, deixem-me pegar aqui noutra vértebra, só para vocês verem. Pronto. Okay? Não possui um processo espinhoso. Está bem? Portanto, ou seja, quando eu estava a referir ao bocado, ou seja, elas possuem todas as vértebras, elas possuem. Deixem-me ver. Aqui tinha as outras vistas, pronto. Mas elas possuem, ou seja, todas aquelas designações que eu estive a referir, está bem? Pronto. Mas estas duas vértebras, elas têm um comportamento diferente. Ou seja, porque neste caso, ou seja, ela possui esta configuração, ou seja, este processo aqui, neste caso que eu estava a referir até como processo espinhoso, ele aqui é conhecido como processo ordontoide, ou seja, parece um dente, não é? E que é por aqui que ela vai se conectar ao atlas. Mais abaixo, depois temos aqui as diferentes vértebras, que não vai ser o meu objetivo aqui neste vídeo fazer essa correspondência, mas queria ver se passava aqui para o sacro. Aqui, exatamente. Ok. Relativamente ao sacro, eu vou virar. Ok. Exatamente. O sacro, ele é composto por. Exato. Temos aqui uma vista anterior. Ele é composto por 5 vértebras fundidas, está localizado na base da coluna e é um osso de formato irregular. E ele vai formar um elo entre a coluna e os ossos pélvicos através das articulações sacroiliacas. Portanto, aqui para cima nós temos a coluna, aqui nós teríamos a articulação sacroiliaca e estes são os ossos, este lado e do outro são os ossos pélvicos. Mais para baixo temos o cóccix, que está localizado, portanto, na extremidade distal do sacro e é formado por 3 a 4 vértebras coccígeas fundidas. E se olharmos aqui, deixem-me ver se consigo, nós temos aqui, a unir, temos aqui uma articulação sacrococcígea, que é o que vai estar a separar o sacro do cóccix. Ok, agora vamos passar para as costelas. Vou tirar aqui um bocadinho o zoom, eu estou a ver. Exato. Vamos passar para a caixa torácica, onde existem 12 costelas que compõem a caixa torácica. E exatamente. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver aqui. Exato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, vê-se melhor deste lado. Portanto, só que nós consideramos, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, até aqui, que é a sétima costela, são chamadas costelas verdadeiras. Elas ligam-se ao externo diretamente através de cartilagens próprias. Depois, 8, 9, 10, ou seja, estas três, são costelas falsas, pois articulam-se com o externo indiretamente através da cartilagem da sétima costela. E depois, as duas últimas são costelas flutuantes, pois as suas cartilagens costais tendem a terminar dentro da musculatura abdominal. Depois, relativamente aqui ao externo, ao osso peitoral, nós temos aqui eu queria só, ok, temos aqui a parte de cima é o manúbrio do externo, depois temos o corpo do externo e temos o processo xiphoide cá em baixo. Relativamente ao manúbrio do externo, não sei se eu consigo. Partes. Manúbrio. Exatamente. Ok. Relativamente ao manúbrio do externo, está bem? Que é esta parte cá em cima, ele vai se articular com o quê? Portanto, o manúbrio, ele articula-se com a clavícula, ok? Com a clavícula. Articula-se com a primeira. Ui, já tirei do sítio. Articula-se. Não sei o que é que eu fiz, queria retroceder.
Ver se consigo traduzir. Ok, ela articula-se com a primeira costela. Exatamente, ela articula-se com a primeira costela. Articula-se também com o corpo do externo, também, que é a parte, esta parte aqui. Depois, relativamente já agora ao corpo, ele articula-se com, obviamente, o manúbrio, também se articula com a segunda até à sétima costelas e, por último, articula-se com o processo xifoide. O processo xifoide tem demifacetas para parte das cartilagens da sétima costela, que é esta, que é esta aqui embaixo. Aqui, processo xifoide, está bem? Este aqui embaixo. E também se articula com o corpo do externo. Agora sim, vamos aqui em cima à clavícula. A clavícula, ok. A clavícula, ela articula-se com o acrómio da escápula. Portanto, eu tenho aqui, ok, temos o acrómio, ok, está aqui visível aqui, ok. Na verdade, eu consigo mostrar, portanto, eu tenho aqui, isto já passou para a escápula, portanto, mas, pronto, ela articula-se com o acrómio da escápula, ok. E já a escápula, ela é um osso espesso, triangular, está localizado posteriormente à caixa torácica. Ok, aqui também podemos ver ou seja, o processo coracoide, okay? Que é uma projeção óssea em formato de gancho e que está situada superiormente à cavidade glonoide. Ok, também já mostrei o processo coracoide. Pronto. Ok. Na parte, deixem-me só mostrar, deixem-me só virar aqui. Ok, aqui nós temos esta zona. Ui, escapa. Aqui nós podemos também identificar a espinha da escápula, que é esta parte, é uma crista óssea que está mais saliente, está bem? Ok. Agora vamos passar para os ossos do membro superior. Vou diminuir aqui. Ok. E no membro superior nós vamos dividi-lo em braço, antebraço, que são estes dois ossos, e depois a mão. Relativamente ao antebraço, ele é formado por um único osso longo, que é chamado húmero, e na extremidade proximal do húmero está a cabeça do húmero. E temos aqui depois a fossa, ou seja, o glenoide, ou seja, temos aqui onde ele vai formar ali a articulação gleno-humeral. Depois temos o tubérculo. Deixem-me só ver. Temos temos aqui o tubérculo, está aqui a rosa, o maior, e depois temos aqui o menor. E entre cada tubérculo vai estar um pequeno suco, que é chamado, não sei se ele consegue identificar aqui, pronto, mas seria aqui, que é o suco intertubercular e que constitui, no fundo, um canal para várias estruturas. Na proximidade distal, ele vai se articular com o rádio e com a ulna através de uma articulação, articulação do cotovelo. Ok, passamos então para o. Vou reduzir aqui. Vamos passar para o antebraço e vamos começar pelo osso mais distal do antebraço, que é o rádio. O rádio está situado então lateralmente, entre os dois é considerado o osso mais curto. Temos também aqui a cabeça do rádio, que forma uma articulação com o húmero, como parte desta articulação composta do cotovelo. E depois temos aqui, cá embaixo, o processo estiloide, ou seja, se viermos cá para baixo, temos a proximidade distal, está bem? Que vamos ter aqui o processo estiloide do rádio. Depois, relativamente à ulna, tem uma protusão óssea na sua superfície proximal distal,
No entanto, ela só é visível na parte posterior do esqueleto, ok? Estamos a falar aqui, esta zona aqui, que é o olecrano. E depois também ele vai se articular com os ossos do punho, que é o que vamos ver já de seguida. Portanto, relativamente aos ossos da mão, relativamente aos ossos da mão, a mão ela é constituída por ossos do punho, pelos metacarpais e pelas falanges. E vamos começar pela parte relativamente aos ossos do punho, ok? E agora, ok. E ele é formado por os ossos do punho, nós conseguimos distingui-los em duas fileiras, temos uma fileira proximal e uma fileira distal. E começando por aqui, começando pela fileira proximal, nós temos aqui em cima o. Deixem-me só aumentar, se calhar não se vê. Ok, nós temos o escafoide. Não sei quando é que se vê melhor. Ok. Temos o psiforme. Temos o. Como é que eu vou mostrar? Que eu acho que. Hand, tem aqui. Ok. Desculpa, isto estava aqui. Que isto. Agora não sei qual delas é que. Porque estes aqui são lá aqui em cima vão ser os ossos, portanto, porque vamos ter aqui ou seja, o trapézio, vamos ter o trapézio, o trapezoide, o capitato e o amato são da fileira de baixo, ou seja, da fileira distal. E depois nós temos aqui o trapezoide, que também faz, ou seja, isto faz tudo. Portanto, temos trapézio, trapezoide, capitato e amato. Tudo da fileira de baixo. Depois, na parte de cima, nós vamos ter o psiforme, que está deste lado, o piramidal, o semilunar e o escafoide. Ok? Se formos. Isto é do lado da mão. Ok, se eu conseguir ir para aquela mão. Ok. Se vemos para esta mão, mesma ideia, ou seja, vamos ter o. Ok. Vamos ter na fileira de baixo, ou seja, vamos ter o uh, trapézio, trapezoide, capitato, amato. E junto ao amato nós vamos ter o psiforme, depois piramidal, semilunar e escafoide. Então, para o lado de fora, vocês em cada fileira têm o escafoide e tem, ou seja, na zona mais lateral, temos o escafoide e o trapezoide. E na zona mais medial, temos o exato. Temos o psiforme e vamos ter aqui embaixo o amato. Ok. Depois, vou continuar aqui nesta mão. Nós temos os ossos metacarpais, ok? Que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Portanto, nós vamos da zona mais. Vamos da zona lateral para a zona medial. A cabeça distal de cada osso metacarpal, ele vai formar uma articulação com as falanges da mão, ok? Portanto, temos aqui as articulações. E temos aqui nesta, na 4 e também vamos ter na 5. As falanges da mão, elas têm uma subdivisão, ok? Em falange proximal, média e distal. Com exceção aqui do polegar, que só tem proximal e distal, ok? Não tem a divisão média. Já agora, as falanges, elas estão conectadas umas às outras através das articulações em dobradiça, que são designadas por articulações interfalângicas. Ok,
Agora, vamos passar para... ok. Vamos passar agora para a cintura pélvica. E no caso da cintura pélvica, ela é formada por ossos pélvicos, ou que também são chamados dos ossos do quadril, hum, que, ui, ok, que é o íleo, ok, a pubis e o isquio. Relativamente ao íleo, relativamente ao íleo, ele tem uma crista. Ver se tem aqui a possibilidade de destacar a crista. Ok. Ele é constituído por uma crista ilíaca, ok? E depois tem aqui uma zona mais saliente que é chamada de espinha ilíaca. Depois passamos para o isquio. O isquio, ok? E temos aqui a tuberosidade. Ok, tuberosidade cá em baixo do isquio. Depois temos aqui o osso púbico e depois também temos ali uma articulação acetabulo-femoral, ou seja, a ligação ao fémur. E agora vamos passar para os membros inferiores, em que subdividimos em coxa, perna e pé. Relativamente à coxa, ele é constituído por um osso único, que é o fémur, que é o osso mais longo do corpo humano. E na região proximal nós temos a cabeça do fémur, que articula-se com o acetábulo do osso do quadril. E temos, deixem-me ver se eu consigo destacar. Temos o colo da cabeça do útero, do fémur. do útero. Temos a cabeça, está aqui, cabeça e temos aqui o colo. Mais coisas. Depois aqui há algumas coisas importantes sobre o fémur, mas eu irei, como é, por exemplo, aqui a linha áspera do fémur, que é uma crista distinta e que segue ao longo da face posterior do fémur e que é um importante local de inserção muscular. No entanto, eu em vídeos seguintes, como eu disse, eu vou trabalhar cada osso em separado. Depois, relativamente aos outros ossos cá em baixo, nós temos. Ok. Temos na perna, conseguimos distinguir a tíbia e a fíbula. E também tem aqui algumas particularidades que também irei referir depois mais tarde. Porque, por exemplo, no caso da fíbula, ele é o osso mais delgado e mais lateral dos dois ossos da perna. E temos aqui algumas articulações que também serão relevantes. E passando para o pé também é constituído, ou seja, ele tem 7 ossos do tarso, ou chamados tarsais, que são esta parte aqui mais de cima. Também temos os ossos do metatarso e temos as falanges à semelhança da mão. Se virarmos aqui o pé, nós temos também aqui um osso bastante importante, que é o calcâneo, ou osso do calcanhar, que se encontra logo abaixo do talos e é o maior dos ossos do tarso e projeta-se posteriormente para formar o calcanhar do pé. Ok. No caso das falanges do pé, nós também vamos subdividi-la em falanges medial, falange proximal e falange distal, com exceção do dedo grande do pé, que só tem duas falanges, a proximal e a distal. Logo, só forma uma articulação interfalângica. Portanto, como eu tinha referido, estes ossos, irei falar deles muito melhor em vídeos seguintes. Portanto, isto era só para fazermos aqui uma pequena revisão. E para terminar, embora eu também vou falar um bocadinho sobre isso melhor em vídeos seguintes, porque achei que
é que este resumo falhava aqui um bocadinho. Ou seja, e na separação, porque nós estamos a falar aqui em diversos ossos, ou seja, no fundo nós temos ossos longos, que são no fundo o fémur, as falanges da mão e o húmero. Nós temos ossos, eles geralmente são tubulares e possuem duas extremidades que no fundo vão se articular com os outros ossos. Depois temos os ossos curtos, que têm normalmente um formato cúbico, com comprimento e largura semelhantes, que são, no caso, os ossos do carpo, o talos e o calcânio. Temos os ossos planos ou chatos, que são ossos finos e as suas superfícies articulares são revestidas por fibrocartilagem e atuam na proteção dos órgãos internos, como é o caso da escápula, do externo e do osso frontal. Temos os ossos irregulares, que possuem formatos variados e atuam na proteção de estruturas internas, como é o caso dos vértebras, pélvica e mandíbula. E temos os ossos sesamoides, são ossos pequenos e ovais, podem ser encontrados próximos às extremidades dos ossos longos, envolvidos por tendões, e ajudam na manipulação do ângulo das inserções ósseas dos tendões, redistribuindo forças mecânicas pelo músculo ou tendão, que é o caso da patela ou do osso psiforme. E no caso do osso longo, o osso longo ele possui duas regiões principais, a diáfise e a epífise. A diáfise é o corpo tubular e é oco e estende-se entre as extremidades do osso. Dentro da diáfise há a cavidade nodular, que nos adultos vai ser preenchida por medula óssea amarela. E externamente a diáfise é formada por osso compacto. A epífise é encontrada nas extremidades ósseas, é preenchida internamente por osso esponjoso, como medula óssea vermelha, e algumas vezes a preencher esses espaços. Podemos ainda encontrar outras regiões importantes, que são a metáfise e as apófises. A metáfise é, no fundo, uma região entre a diáfise e a epífise, nas extremidades ósseas, e que contém a placa epifisária, que é o local de crescimento dos ossos longos. Esta placa é uma camada de cartilagem hialina nos ossos em crescimento, que na idade adulta vai ser substituída por tecido ósseo e vai formar a linha epifisária. As apófises são centros secundários de ossificação do osso longo, geralmente localizados em partes ósseas que não estão relacionadas à sustentação do peso e atuam como locais de inserção de tendões e ligamentos. E por último, o periósteo, que é uma membrana fibrosa que cobre a superfície externa dos ossos. Pronto, esta é uma revisão muito pouco profunda, não é? Sobre os ossos, mas é para ficarmos aqui com um bocadinho da ideia geral, para agora, no fundo, ajudar a poder estudar cada osso mais específico. Espero que seja útil mesmo assim e vemos no próximo vídeo.